No programa Cristiano Santos, Tô de Papo. O derrame, também conhecido como acidente vascular cerebral, o AVC, deixou de ser uma doença restrita a homens com mais de 50 anos. Além de atingir mulheres em proporções semelhantes, infelizmente o AVC é cada vez mais comum entre os jovens. Com as sequelas que podem durar a vida toda, a reabilitação dos pacientes se tornou ainda mais importante, principalmente na fase aguda da doença. Por essa razão, nós vamos conversar com a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, que também é fundadora e proprietária da clínica Equitar, doutora Beatriz Berro Marins. Ela traz as informações sobre esse tema tão relevante. Boa noite, doutora Beatriz. Boa noite, Sérgio. Doutora, é possível que um paciente que teve AVC recupere os movimentos através de terapia, por exemplo? Sérgio, vai depender muito do tipo de AVC que ele teve e o tempo que ele ficou sem assistência. Por quê? Porque quando ocorre algum problema a nível de cérebro, sistema nervoso central, ele tem áreas que ele pode ser afetada. Então, quando são afetadas essas áreas, elas podem dar problemas em decorrência dessas áreas afetadas, como alteração de sensibilidade, uma área motora que vai dar alteração de movimento, a área da visão que tem alteração visual, da fala, equilíbrio e tantos outros, né? E essas sequelas a gente sempre vê de acordo com o que apresenta esse paciente. Tá. Ou ele tem uma paralisia, uma fraqueza dos lados do corpo, ele apresenta uma assimetria facial quando tem um desvio da boca do lado contrário da lesão, tá? Normalmente a boca fica repuxada para o lado são. As pessoas nem entendem muito, é porque normalmente você tem uma lesão de um lado e a sequela é do outro, tá? Você tem uma dificuldade na fala, muitas vezes você tem ou uma afasia, uma disartria, pode também ter uma alteração visual, de sensibilidade do membro afetado, na marcha, provocando desequilíbrio devido à diminuição de força e outras tantas. Agora, quais são os tipos de terapias indicados para o tratamento das sequelas do AVC? Bom, na realidade, qualquer lesão neurológica, você tem que ter uma equipe multi e transdisciplinar para poder atender esse indivíduo de uma forma adequada, como um médico neurologista, um fisiatra, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um fono, ortótico, devido ao problema visual, psicólogo, porque muitas vezes esse paciente dependendo da área lesada, fica com uma labilidade emocional, chora muito por qualquer coisa. E a gente também tem, dentro dessas áreas terapêuticas, né, a gente tem as intervenções das áreas terapêuticas, como a cinesioterapia, a hidroterapia, as atividades da vida diária, o uso do cavalo, que é a hipoterapia. Pois eu queria inclusive falar sobre isso aqui, sobre o uso do cavalo, a hipoterapia, a ecoterapia, né, hipoterapia ou ecoterapia, o nome dado para o tratamento com cavalo. Agora, qual é a importância do cavalo nesse tipo de tratamento para o AVC? O cavalo, quando está em movimento, ele tem um movimento tridimensional como nós, os seres humanos, tá? Todo ser vivo tem um movimento tridimensional. No caso de um paciente acometido de AVC, ele perde essa dissociação que é da cintura escapular, que é do ombro, com a cintura pélvica, que é o quadril. Então, ele anda um pouco mais em bloco. Ele, quando está sobre o cavalo realiza nele esse movimento naturalmente. Ou seja, esse indivíduo que está montado começa a ter uma noção desse esquema corporal com a dissociação de uma forma mais intensa e melhor. É mais natural para ele. Como também o cavalo, quando está em movimento, está trabalhando o equilíbrio desse indivíduo, porque ele normalmente se desequilibra muito, trabalha a orientação espacial por causa do problema visual e, dependendo da área acometida, o cognitivo, e tem uma série de outros fatores benéficos que o cavalo proporciona.
o grande foco da reabilitação é a fisioterapia. O que esta prática é capaz de fazer pelo paciente, doutora? Fisioterapia. A fisioterapia é excelente. Ele visa não só ele sozinho, tá? É necessário uma equipe, como eu já falei antes. Ele visa realmente o restabelecimento desse paciente, mas ele não consegue fazer tudo sozinho, frisando novamente, né? Ele depende de outras áreas da reabilitação para a intervenção dele. Tá. E ele, quando o físio está atendendo, ele visa muito a adequação motora desse indivíduo, tá? Ele favorece um movimento mais amplo do lado lesado do corpo, né? Favorece a amplitude articular, melhora os alongamentos, principalmente a parte respiratória, evitando que esse paciente tenha pneumonias, tenha comprometimentos respiratórios, muitas vezes que tornam ele um ser completamente inadequado para a vida dele, porque ele acaba se cansando mais e etc., né? E como tantos outros exercícios. Tá, agora, em cima disso, pergunto, qual é então, por definição, qual é o papel da terapia ocupacional na reabilitação dos movimentos perdidos por conta de um AVC, doutora Beatriz? Pois é, a terapia ocupacional, ela trabalha as atividades do dia a dia, né? Ela tenta identificar e tenta avaliar e treinar esse paciente para que ele tenha uma independência maior no seu dia a dia. Então, ele utiliza várias técnicas e métodos. Ele é mais um membro da equipe de reabilitação que é importante para o treinamento dos pacientes acometidos pelo AVC, né? Ele favorece o retorno desse paciente para a atividade do dia a dia, para o trabalho, de uma forma... Para tudo. Autônoma, e ele tem como objetivo favorecimento de treinos funcionais, como a coordenação motora fina, a restauração do membro acometido, realização de atividades como a higiene dentro do banho, do escovar os dentes, o vestuário, que é o despir, dar nó, laço, se alimentar e várias outras atividades. Também ele utiliza um recurso que a gente chama de equipamentos assistivos quando há necessidade de adequações de materiais para que ele possa se tornar mais independente. Tá. Doutora, muito obrigado por responder nossas perguntas, pelos esclarecimentos. Minha querida, muito obrigado, doutora Beatriz Belo Marins. Eu que agradeço essa oportunidade e a gente está pronto aqui para poder atender todos e qualquer pessoa para que queiram mais informações. Aí eu posso deixar o telefone? Por favor. É 021 3204 9876. Eu agradeço muito ao programa Cristiano Santos, do Tô de Papo, e a você, Sérgio Luiz, por ter dado essa oportunidade para que a gente pudesse expor mais o nosso trabalho. Tá bom, minha querida. Eu conversei com a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, que também é fundadora e proprietária da clínica Equitar, doutora Beatriz Belo Marins. Na Super Rádio Tupi.